E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Liceia Textual. Antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto pra gente. Isso aí! Hoje vamos mergulhar num clássico da distopia, Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Opa. Essa obra, meus amigos, é daquelas que atravessam décadas e continuam a dar o que falar, sabe? Sei bem. Perturbando e fascinando leitores, mesmo na era digital. Verdade. O que me fascina em Laranja Mecânica é como a distopia criada por Burgess continua tão relevante. É como se ele tivesse previsto muitas das questões que enfrentamos hoje, tipo a violência urbana, o controle social e os dilemas éticos da tecnologia. Exatamente. E é justamente por isso que a gente está aqui hoje, para desvendar os mistérios por trás dessa obra. Desde a gênese da história, passando pela linguagem singular do Nadsat, até as conexões surpreendentes com o mundo real. Eu já vou avisando. Preparem-se para uma viagem alucinante. Falando em Gênese, você sabia que o livro quase foi abandonado por conta da linguagem? O Burgess, fascinado por gírias e dialetos, criou o Nadsat, essa gíria futurista que a Alex e a gangue usam. Mas ele ficou encucado, achando que a gíria ia ficar datada rapidinho. Sério. Mas ele acabou usando a gíria, né? O que fez mudar de ideia. Uma viagem à União Soviética. Em 1961, Burgess visitou Leningrado e teve contato com o idioma russo. A sonoridade e a estrutura do russo o inspiraram a moldar o Nadsat, criando uma linguagem atemporal que não ficaria presa a um contexto específico. Entendi. Então, o Nadsat não é apenas uma coleção de gírias da época, mas sim uma linguagem complexa, com influências do russo, do inglês coloquial e até do Shakespeare. Exatamente. E essa mistura inusitada contribui para a atmosfera única da obra. O Nadsat te coloca dentro da cabeça do Alex e seus drugos, te faz sentir o estranhamento e a violência do mundo que eles habitam. E por falar em estranhamento, o título Laranja Mecânica também causa um certo impacto, né? De onde será que o Burgess tirou essa ideia? Bom, o título original, A Clockwork Orange, vem de uma gíria Cockney. As queer as a Clockwork Orange, que significa algo extremamente estranho, bizarro. É como juntar elementos orgânicos, como uma laranja, com a frieza da mecânica. Prestou sentido. A gente já começa a leitura meio desorientado, sem saber direito o que esperar, e aí entra o Nadsat, para completar a imersão nesse mundo futurista e perturbador. E essa mistura do orgânico com o mecânico, você acha que tem a ver com o tema central do livro? Com certeza. O livro explora a dualidade da natureza humana, a nossa capacidade para o bem e para o mal. O Alex, por exemplo, é um jovem inteligente, com gosto por música clássica, mas também é capaz de atos de extrema violência. É como se ele fosse programado para violência, né? Uma laranja mecânica sem livre-arbítrio. Exatamente. E o governo, em sua tentativa de controlar a criminalidade, usa a técnica de Ludovico, que basicamente condiciona o Alex a sentir náuseas e dor ao pensar em violência. É como se eles transformassem o Alex numa máquina, tirando dele a capacidade de escolha. Falando em técnica de Ludovico, essa parte do livro é bem pesada, né? O Alex é obrigado a assistir a cenas de violência extrema enquanto recebe injeções que causam náuseas e dores. É de se questionar até que ponto essa cura é realmente libertadora, né? Afinal, ele perde o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E é aí que reside o grande dilema ético da obra. Até que ponto podemos manipular o livre-arbítrio de alguém em nome do bem social? É uma questão complexa, que nos leva a refletir sobre os limites da intervenção do Estado, o direito à liberdade individual e a ética da manipulação. É como se o Burgess estivesse nos perguntando: qual o preço que estamos dispostos a pagar por uma sociedade segura? E será que essa segurança, conquistada através do controle e da manipulação, realmente vale a pena? Questões profundas que nos fazem pensar, não é mesmo? O mais interessante é que o Burgess coloca essas questões de forma crua, sem rodeios, usando violência e o humor ácido para nos provocar e nos fazer refletir. E a gente, como leitores, fica ali imersos nesse mundo distópico, nos questionando sobre a natureza humana, a liberdade e o papel do Estado. É uma experiência que te sacode, te tira da zona de conforto e te faz pensar sobre o mundo em que vivemos. Com certeza. E por falar em mundo real, você sabia que o Burgess se inspirou em eventos reais para criar a distopia de Laranja Mecânica? Ele observou as gangues de jovens da época, como os mods e rockers, e percebeu que a violência juvenil era um problema crescente
independente do sistema político. Interessante. Então, a violência urbana, tema tão presente no livro, não é apenas uma invenção do Burgess, mas sim um reflexo das tensões sociais da época. E essa conexão com a realidade torna a obra ainda mais impactante, né? Porque nos mostra que a distopia que ele criou não está tão distante assim do nosso mundo. Exatamente. E, falando em impacto, você sabia que o filme do Kubrick, baseado no livro, omite o último capítulo? Sério. E qual a diferença entre o final do livro e o final do filme? Bom, o filme termina com o Alex voltando aos seus velhos hábitos de violência, enquanto o livro apresenta um final mais otimista, com Alex amadurecendo e, quem sabe, caminhando para uma redenção. Caramba, essa mudança no final altera completamente a mensagem da obra, né? O filme nos deixa com uma sensação de pessimismo, de que a violência é um ciclo vicioso sem fim, enquanto o livro nos dá uma esperança de que a mudança é possível, de que o ser humano pode superar seus impulsos mais primitivos. Exatamente. E essa diferença no final nos leva a questionar qual a visão do Burgess sobre a natureza humana. Será que ele acreditava que a redenção era possível? Ou será que ele viu o ser humano como um ser fadado à violência? E essa é a beleza da literatura, né? Nos fazer pensar, nos provocar, nos deixar com mais perguntas do que respostas. Mas me fala, você que leu o livro, o que achou do final? Você acha que o Alex realmente muda? Ou ele continua sendo uma laranja mecânica, sem livre-arbítrio? Acho que essa é uma pergunta que cada leitor precisa responder por si só. O Burgess nos dá pistas, nos mostra a trajetória do Alex, mas não nos entrega uma resposta pronta. Cabe a cada um de nós interpretar as ações do Alex, suas motivações, e decidir se ele realmente encontrou redenção ou se continua preso à sua natureza violenta. Que intrigante. Acho que vou reler Laranja Mecânica com essa nova perspectiva. Preciso prestar atenção aos detalhes, às pistas que o Burgess nos dá para tentar decifrar o enigma do Alex. É uma ótima ideia. E preste atenção também à estrutura da obra. O Burgess dividiu o livro em 3 partes, cada uma com 7 capítulos, totalizando 21 capítulos. Essa estrutura não é aleatória, ela tem um significado simbólico. E qual seria esse significado? Bom, na cultura anglo-americana, a maioridade legal era atingida aos 21 anos. Laranja Mecânica é, antes de tudo, um Bildungsroman, um romance de formação que acompanha a trajetória do protagonista da adolescência até a vida adulta. Entendi. Então, cada parte do livro representa uma fase da vida do Alex e os 21 capítulos simbolizam sua jornada até a maturidade. E o final, com a possibilidade de redenção, seria como o ápice dessa jornada. O momento em que o Alex finalmente se torna um adulto responsável por suas escolhas. Exatamente. E essa estrutura cuidadosa, somada à linguagem singular do Nadsat, à crítica social afiada e aos dilemas éticos complexos, faz de Laranja Mecânica uma obra-prima da literatura. Verdade. Laranja Mecânica é daqueles livros que a gente precisa digerir com calma, sabe? Refletir sobre cada detalhe, cada cena, cada diálogo. É uma leitura que te desafia, te instiga e, no final das contas, te transforma. Concordo. E, falando em transformação, acho que estamos prontos para a próxima etapa da nossa jornada por Laranja Mecânica. Que tal mergulharmos agora na análise da linguagem do livro, desvendando os segredos do Nadsat e como ele contribui para a construção da narrativa? Bora lá. Essa parte é fascinante. Eu particularmente adoro como o Nadsat te coloca dentro da mente do Alex, te faz pensar e sentir como ele. É uma experiência única que só a literatura pode proporcionar. Pois então prepare-se, porque a viagem pelo mundo do Nadsat vai te levar a lugares inusitados. E o Nadsat não é só uma questão de vocabulário, sabe? É como se o Burgess tivesse criado um código secreto. Uma linguagem que reflete a alienação dos jovens, a sua separação do mundo adulto. Você, como leitor, é convidado a decifrar esse código, a mergulhar na mente do Alex e seus urubos. É um mergulho e tanto, né? No começo você se sente meio perdido, sem entender direito o que eles estão falando, mas aos poucos você vai se familiarizando com o Nadsat, assimilando as gírias, os neologismos, as inversões. Sim, sim. É como aprender um novo idioma. Exatamente. E essa experiência de aprendizado é fundamental para a imersão na narrativa. O Nadsat te força a prestar atenção a decifrar as entrelinhas, a participar ativamente da construção do sentido. Você não é um mero espectador da história, você é um cúmplice, um parceiro de crime do Alex. Nossa, que interessante. Então o Nadsat não é apenas um elemento estético. Ele tem uma função narrativa importante, né? Ele te coloca no lugar do Alex e faz sentir que ele sente pensar como ele pensa. É como se você vestir a pele do personagem. Exatamente. E essa identificação com o personagem mesmo, ele sendo um delinquente juvenil, é um dos pontos mais polêmicos da obra. O Burgess, ao te colocar na pele do Alex, te faz questionar seus próprios valores, suas noções de certo e errado. É como se ele te dissesse. E aí você tá do lado de quem? Do Alex, o jovem rebelde que luta contra o sistema opressor. Ou do governo, que usa métodos questionáveis para controlar a violência. Exatamente. O Burgess não te dá respostas fáceis. Ele te coloca no centro do dilema,
te força a confrontar seus próprios preconceitos e a questionar a ordem estabelecida. E essa provocação, essa inquietação é que faz de Laranja Mecânica uma obra tão poderosa, né? Você termina a leitura com a cabeça fervilhando, questionando tudo o que você achava que sabia sobre o mundo. Com certeza. E falando em questionar o mundo, você reparou como o Burgess usa o humor ácido para criticar a sociedade da época. Sim. Lembrei da forma como Alex e sua gangue se referiam aos policiais. Eles usavam termos como miliquinhas e roses, que além de engraçados, revelam uma crítica à autoridade. Exatamente. O Burgess usa o Nadsat para ridicularizar figuras de autoridade como policiais políticos e religiosos. Sim. Ele satiriza a hipocrisia da sociedade que condena a violência dos jovens, mas fecha os olhos para a violência do Estado. É como se ele estivesse dizendo, olha só, a violência está em todos os lugares, não adianta só reprimir os jovens, precisamos questionar as raízes do problema, a estrutura social que perpetua a violência. Exatamente. E essa crítica social tão presente em Laranja Mecânica continua atualíssima, né? Vemos hoje em dia governos autoritários, manipulação da mídia, controle da informação. É como se o Burgess tivesse previsto o futuro, ou melhor, como se ele tivesse identificado padrões de comportamento humano que se repetem ao longo da história. E por falar em padrões que se repetem, você acha que o Alex é realmente capaz de mudar? Ou ele está condenado a repetir o ciclo de violência? Essa é a grande questão, né? O livro nos apresenta um Alex que, no final, parece ter amadurecido, ter compreendido a gravidade de seus atos. Mas será que essa mudança é genuína? Ou será que ele está apenas manipulando a situação para se safar das consequências? Essa dúvida, sem certeza, é que nos prende do começo ao fim, né? A gente está torcendo para que o Alex encontre a redenção, mas ao mesmo tempo a gente se pergunta se ele é realmente capaz de mudar a batalha interna entre a esperança e o ceticismo. E essa batalha interna, na verdade, reflete a nossa própria luta como seres humanos para superar nossos impulsos mais primitivos. O Alex, nesse sentido, é um espelho para nós mesmos. Ele representa o nosso lado obscuro, a nossa capacidade para a violência e a crueldade. Caramba, essa é uma interpretação profunda. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Pois é. É como se o Alex fosse uma versão exagerada de nós mesmos, né? Ele representa o nosso potencial para os nossos instintos mais básicos que, por vezes, tentamos reprimir. Exatamente. E ao nos confrontar com essa imagem distorcida de nós mesmos, o Burgess nos leva a refletir sobre a nossa própria natureza, a nossa capacidade para o bem e para o mal. Ele nos faz questionar: será que eu, em determinadas circunstâncias, seria capaz de agir como o Alex? É uma pergunta perturbadora, né? E que nos leva a questionar tudo o que acreditamos sobre nós mesmos, sobre os nossos valores, sobre a nossa capacidade de resistir à tentação da violência. E é essa a beleza da literatura, né? Nos provocar, nos incomodar, nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer pensar sobre questões profundas da existência humana. É verdade. Laranja Mecânica, com certeza, é um daqueles livros que a gente nunca esquece. Ele te marca, te transforma e te deixa com uma vontade de discutir, de compartilhar suas impressões, de trocar ideias sobre os temas abordados. Com certeza. E por falar em compartilhar impressões, acho que já podemos passar para a próxima etapa da nossa discussão. Vamos? Que tal analisarmos agora a influência de Laranja Mecânica na cultura pop? Bora lá! Essa parte é fascinante. O livro inspirou filmes, músicas, games, quadrinhos. É impressionante como a obra do Burgess transcendeu o universo literário e se tornou um ícone da cultura pop. E falando em transcender, você sabia que Laranja Mecânica tem conexões com o cyberpunk? Cyberpunk. Mas o cyberpunk não é aquele gênero futurista com computadores hackers, inteligência artificial. É, sim. Mas veja bem, o cyberpunk não é só tecnologia. É uma crítica social, uma exploração das consequências da tecnologia na vida das pessoas, na organização social, na política. Sei. E isso está presente em Laranja Mecânica, principalmente na forma como o governo usa a tecnologia para controlar a população, seja através da técnica de Ludovico, seja através da vigilância onipresente. Entendi. Então o Burgess, sem querer, plantou uma sementinha do cyberpunk nos anos 60, né? E essa sementinha germinou anos depois com o surgimento do movimento cyberpunk na literatura e no cinema. Exatamente. Laranja Mecânica tem vários elementos que se conectam com o cyberpunk. A crítica ao autoritarismo, a exploração da violência, o uso da linguagem como forma de resistência à estética futurista. E o próprio Alex, né? Com seu visual andrógeno, suas gírias e seu comportamento transgressor, ele parece um personagem saído de um filme cyberpunk. Verdade. E o mais legal é que o Burgess nem tinha essa intenção, né? Ele estava simplesmente retratando a juventude rebelde da época dele, mas sem querer acabou criando uma estética que influenciaria um gênero literário futurista. É como se ele tivesse, de alguma forma, previsto a estética cyberpunk. O cara era visionário sem saber, né? E falando em visão, me explica melhor aquela cena em que o Alex entra na casa daquela senhora dos gatos. Sim. Eu fiquei meio confuso com essa parte. Cara, essa cena é um dos momentos mais tensos e bizarros do livro.
O Alex e os drugos invadem a casa de uma senhora que cria gatos com a intenção de roubá-la. Ela não usa máscara. Usa. Ah! Mas a senhora reconhece a voz dele de um ataque anterior. Ah! E aí a coisa fica feia, né? A senhora tenta se defender, os gatos atacam o Alex. E os outros drugos? Eles ajudam o Alex? No começo, sim. Aham. Mas quando a polícia chega, eles dão no pé e deixam o Alex sozinho pra se virar. Que sacanagem. E o que acontece com ele? Ele é preso e espancado pela polícia e acaba indo parar na cadeia, né? E é a partir daí que a história toma um rumo ainda mais sombrio. Caramba! Cada reviravolta. E falando em reviravoltas, o que me deixou de queixo caído foi a traição dos drugos. Me conta essa história de novo. Pois é, o Alex, depois de sair da cadeia, tenta retomar a vida de líder da gangue. Uhum. Mas aí ele descobre que os drugos, o George, o Pete e o Tosco estão de conchavo com outro cara, o Will Inglês. Mas por quê? Qual era deles? Eles queriam grana pro D. O Will Inglês estava prometendo mundos e fundos pra eles, e eles acabaram caindo na lábia do cara. E o Alex, como ele reagiu a isso? Ele ficou possesso, claro, afinal eles eram drugos amigos e de repente se voltam contra ele. Aí rola uma briga feia, o Alex tenta se impor, mas acaba levando a pior. E o que acontece depois dessa briga? Bom, o Alex, ferido e humilhado, acaba vagando pelas ruas até que encontra uma casa que parece familiar. Peraí, que casa é essa? Me explica essa parte direitinho que eu não lembro. É a casa do escritor que ele e a gangue atacaram no começo da história. Sério? Que coincidência bizarra. Pois é, e o escritor que agora tá paraplégico por causa do ataque não reconhece o Alex. Nossa, Ele cuida do Alex, da comida abrigo. Mas ele não desconfia de nada. Não. E o mais louco é que o escritor é totalmente contra a técnica de Ludovico que o governo usou para curar o Alex. Ele acredita que o livre-arbítrio é fundamental, que a escolha entre o bem e o mal faz parte da natureza humana. Que ironia do destino, né? É. O cara que foi atacado pelo Alex agora está cuidando dele e ainda por cima é contra a técnica que transformou o Alex numa laranja mecânica. Pois é. E essa situação gera consequências imprevisíveis, né? Exatamente. E essa imprevisibilidade que nos mantém presos à narrativa, curiosos, para saber o que vai acontecer com Alex, com o escritor, com a sociedade distópica que o Burgess criou. Verdade. A gente fica ali na ponta do sofá torcendo, sofrendo, indignando com as reviravoltas da história. E se questionando, né? O tempo todo a gente se pergunta: o que eu faria no lugar do Alex? Como reagiria a essa situação? Quais as minhas escolhas? E é essa a mágica da boa literatura, né? Te colocar num lugar do outro, te fazer pensar sobre questões complexas, te tirar da zona de conforto e te mostrar que o mundo não é preto e branco, que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Com certeza. Laranja Mecânica é um soco no estômago, um tapa na cara da hipocrisia, um grito de alerta para os perigos do autoritarismo e da manipulação. É um livro que te faz pensar, te faz sentir, te faz questionar. É um livro que, mesmo depois de tantos anos, continua a nos provocar e nos desafiar. E falando em provocar e desafiar, que tal discutirmos agora as diferentes interpretações do Laranja Mecânica? Vai lá, essa parte é fascinante. Mesmo. Eles é o D tão rico, tão complexo, que permite diversas leituras. Exatamente. Algumas Aí. pessoas interpretam Laranja Mecânica como uma crítica ao autoritarismo, outras como uma defesa do livre-arbítrio, outras como uma reflexão sobre a natureza humana. E você, com a sua interpretação? Olha, eu acho que a grande sacada do Burgess é justamente não dar respostas prontas, sabe? Ele te joga na arena, te confronta com a violência, com a crítica social, com os dilemas éticos e te deixa lá sem respostas fáceis, te obrigando a pensar, a questionar, a tirar suas próprias conclusões. É como se ele dissesse: olha o que está acontecendo no mundo, o que você vai fazer a respeito? Exatamente. Ele te dá um soco no estômago e te pergunta, e aí? Qual a sua escolha? E essa, para mim, é a marca de uma grande obra. Te tirar da zona de conforto, te fazer questionar, te dar um nó na cabeça. Com certeza. E Laranja Mecânica faz isso com maestria. É uma obra que te desafia, te instiga, transforma. E por falar em transformação, o que você acha que acontece com o Alex no final? Ele consegue se livrar do condicionamento. Ele volta a ser o que era antes. Para saber isso, vou ter que ler o livro. Mas posso te garantir que o final é surpreendente e te deixa pensando sobre a complexidade do personagem e as diversas faces da natureza humana. E para quem quiser se aventurar nesse universo distópico e perturbador, o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Isso aí. E não esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam de Laranja Mecânica. A gente quer saber a sua opinião, as suas impressões, as suas reflexões. Participem da conversa. Afinal, Laranja Mecânica é um livro que rende boas discussões, né? Com certeza.
E pra quem já leu o livro, conta pra gente. Yeah. O que você acha do final? É, O Alex realmente muda? Ou ele continua sendo uma laranja mecânica? a gente quer saber a sua opinião. E qual a parte do livro que mais te marcou? Qual personagem te deixou mais intrigado? A gente quer saber tudo. Compartilhem suas experiências com a gente. Afinal, Laranja Mecânica é daqueles livros que a gente precisa digerir em conjunto, sabe? Trocar ideias, debater, ouvir diferentes perspectivas. Com certeza. É enriquecedor demais ver como uma mesma obra pode ser interpretada de tantas maneiras diferentes, né? Sem dúvida. E falando em diferentes interpretações, você acha que a adaptação do Kubrick para o cinema foi fiel ao livro? Olha, o filme do Kubrick é um clássico, né? Visualmente impactante, trilha sonora marcante. É, Mas em termos de fidelidade à obra original, acho que ele deixa a desejar em alguns pontos. concordo. A começar pelo final, né? Como já comentamos, o Kubrick omitiu o último capítulo do livro, o que altera completamente a mensagem da obra. No filme, o Alex termina como delinquente sem perspectiva de mudança, enquanto no livro ele dá indícios de amadurecimento e, quem sabe, de redenção. E essa mudança no final impacta diretamente na forma como interpretamos a obra, né? No filme, a gente sai com uma sensação de pessimismo, de que a violência é um ciclo vicioso sem fim. Já no livro, a gente fica com uma pontinha de esperança, acreditando que a mudança é possível, que o ser humano pode escolher um caminho diferente. Exatamente. E além do final, o filme também ameniza alguns aspectos da violência presente no livro. O Kubrick, por mais que tenha chocado o público na época, optou por uma abordagem mais estilizada da violência, enquanto o Burgess, na obra escrita, é muito mais cru e visceral. Verdade. Lembro que quando li o livro, fiquei impactado com a descrição detalhada dos atos de violência cometidos pelo Alex e seus drugos. O Burgess não poupa o leitor. Ele te coloca frente a frente com a brutalidade daqueles atos. Faz sentir o impacto da violência, tanto física quanto psicológica. Exatamente. E essa crudeza, essa visceralidade é fundamental para a construção da crítica social que o Burgess faz em Laranja Mecânica. Sim. Ele te mostra a violência sem filtros, sem romantização, É. para que você possa refletir sobre as suas causas e consequências. É como se ele estivesse te dando um choque de realidade, né? Te mostrando que a violência não é entretenimento, não é algo distante da nossa realidade. Isso. Está presente no nosso dia a dia, nas ruas, nas casas, nas relações interpessoais. Com certeza. E por mais que o filme do Kubrick seja uma obra-prima do cinema, acho que ele perde um pouco dessa crueza, dessa crítica social ácida que está presente no livro. O filme acaba focando mais na estética, na trilha sonora, no visual impactante. E claro, isso tem o seu valor, mas acho que a mensagem original do Burgess acaba se diluindo um pouco nesse processo de adaptação. Concordo. O filme é uma ótima porta de entrada para o universo de Laranja Mecânica. Mas para realmente compreender a complexidade da obra, a profundidade da crítica social e a riqueza da linguagem é fundamental do Niffler. Verdade. O livro te leva a uma imersão muito mais profunda no mundo do Veredum. Alex te faz sentir na pele o impacto do Nadsat, a violência e a manipulação dos dilemas éticos. É uma experiência única que só a leitura pode proporcionar. E que fica gravada na memória para sempre, né? Laranja Mecânica é daqueles livros que a gente lê e nunca mais esquece. Ele te transforma, te faz questionar o mundo, faz repensar seus próprios valores. Com certeza. É uma obra-prima que transcende o tempo e continua a nos provocar e nos desafiar mesmo depois de tantos anos. E para quem quiser se aventurar nesse universo distópico e perturbador, vale lembrar que o link para adquirir o livro está no primeiro comentário fixado. Isso aí. E não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam da nossa discussão sobre Laranja Mecânica. A gente quer saber a sua opinião, suas impressões, suas reflexões. Participem da conversa. Queremos saber qual a parte do livro que mais te marcou, qual personagem te intrigou, qual a sua interpretação da obra. Afinal, Laranja Mecânica é um livro que rende boas discussões, né? Com certeza. E por hoje é só pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem alucinante pelo mundo de Laranja Mecânica. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um episódio do Odisseia Textual, explorando outras obras que mexem com a nossa cabeça e nos fazem questionar o mundo à nossa volta. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais!